Iniciando o nosso culto desta manhã de quarta-feira, depois de um final de terça-feira daqueles, hein? Mas que chuvarada ontem, não, gente? Meu Deus, caiu muita água ontem. Vamos orar. Vamos buscar a vontade, a graça de Deus nas nossas vidas. Senhor, nosso soberano Deus e Pai, te glorificamos e te engrandecemos nesta manhã. Abrimos, Senhor, este culto, iniciamos com esta oração, agradecendo pelo dia de hoje. Mais um dia que o Senhor nos dá, que usemos deste dia para fazer a Tua vontade nas nossas vidas. Senhor, que o Senhor use da Tua compaixão para falar conosco e que a gente esteja, cada um de nós, com os ouvidos bem abertos para ouvir a Tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos um pouco mais as santas letras. Fala conosco. Perdoa, Senhor, as nossas faltas, pecados, fraquezas. Guia-nos, ó Pai, pelos caminhos que temos que trilhar. Fala conosco. Recebe-nos na Tua presença como cultuadores, adoradores do Senhor. Livra-nos da mentira, de todo tipo de mentira, e se possível também, Senhor, possível que eu quero dizer é, se for da Tua vontade, livra-nos dos mentirosos também. Esta é a oração que eu apresento na abertura deste culto aos Teus pés, no nome sagrado e poderosíssimo do Cristo Jesus. Amém. Deixa eu fazer um convite para vocês. Pessoal, não precisa ter medo de vir aqui adorar a Deus, não. Tem gente que tem medo, acha que... É sim. Amigos aí do Facebook, venham aqui adorar a Deus com a gente. Não precisa ter medo. Não, ninguém vai pedir nada, muito menos dinheiro. Você não vai ter nenhum tipo de obrigação. Você vai conhecer um pouco mais da Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. E é bom conhecer da Bíblia, viu? Vem adorar a Deus com a gente aqui. Se tiver muito chato, muito enfadonho, você pode sair. Viu? Se você não acredita em Deus, se você acredita em outros deuses, em entidades, vem aqui para você conhecer o Deus Todo-Poderoso. Você não conhece, como é que você pode não acreditar? Né? De repente, você está aí com um caminhão daqueles basculantes, né? Cheio de ouro de tolo. Vem, tenho certeza que Deus vai falar no teu coração. Deus, através do Espírito dele. Você que gosta de espírito, espírito disso, espírito daquilo, você que gosta de entidade espírita, né? Olha, eu tenho convicção que o Espírito Santo de Deus, enquanto eu estiver falando aqui, e depois também,
vai falar no teu coração. Você vai... Porque hoje eu vou falar exatamente sobre isso, sobre as coisas que a Bíblia ensina sobre o Deus Espírito Santo. Irmão e irmã, você precisa conhecer melhor o Espírito Santo de Deus. Você gosta de Espírito, não é? Só que maravilha. O Espírito de Deus. Quero dizer para você que o Espírito de Deus é uma pessoa divina. Pessoa eterna. Pessoa que não foi gerada. Todo ser humano, todo animal é gerado. O Espírito Santo não. O Espírito Santo de Deus possui todos os atributos e personalidades, e melhor, personalidade, porque é uma só, e divindade de Deus. O Espírito Santo tem, inclusive, intelecto. O que é ter intelecto? Eu estava falando agora assim, irmão aí do Facebook, irmã, venha ouvir um pouquinho sobre... Não estava falando isso? Eu estava mexendo, eu estava provocando o seu intelecto. O intelecto daquelas pessoas que estão aí no Facebook. Intelecto é a capacidade de pensar, de armazenar informação, é a capacidade de decidir, de concordar, de discordar. Isso tudo faz parte do intelecto. E o Espírito Santo de Deus tem intelecto. A Bíblia diz isso. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos do 10 ao 13. Eu vou citar aqui algumas passagens bíblicas. Eu gostaria muito que você fizesse isso, que você, enquanto eu cito a passagem, você vai lá, dá uma olhada, lê. Coloque em prática. Em prática? Pode ser. Coloca para funcionar o seu intelecto. Discorde ou concorde com o que eu falo, mas fundamentado na Bíblia. Porque o que eu estou falando aqui, eu estou fundamentado na Bíblia para falar. Não estou falando aquilo que alguém me contou um dia e eu achei bonito, interessante, hoje eu vou falar lá. Não. É o que está na Bíblia. O Espírito Santo, por ser uma pessoa, ele tem emoções. Efésios capítulo 4, versículo 30. O Espírito Santo, por ser uma pessoa, tem vontade. Primeira Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Isso tudo, Cláudia, Nelson, é para a gente conhecer o Espírito Santo, porque às vezes fazem do Espírito Santo um David Copperfield, fazem coisas mágicas. O Espírito Santo não é mágico. Ele é o Espírito de Deus. Quando eu digo assim, o Espírito Santo é o Espírito de Deus, o que eu estou dizendo? O que você entende quando eu falo isso para você? Olha, o Espírito Santo é o Espírito de Deus. O que você entende? Que Ele é o próprio Deus. Eu não entendi isso.
Mas você vai entender, porque Deus não é espírito. E importa que o adoremos em espírito e em verdade. Se Deus é espírito e o Espírito Santo é o Espírito de Deus, ele é o próprio Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é exatamente igual a Deus, ele é o Deus, né? Ele é onipresente. Salmo 139, versos do 7 ao 10. Ele é onisciente. Onipresente quer dizer, está em todos os lugares ao mesmo tempo. O Espírito Santo de Deus está aqui, agora, e ele está também aqui e agora na África, onde tem uma porção de crianças morrendo de fome. O Espírito Santo é onisciente. Ele sabe absolutamente tudo. Ele sabe o que eu penso e nem falo, ou falo, mas ele sabe também o que você pensa e fala ou não fala. Isaías, capítulo 40, versículos 13 e 14. O Espírito Santo de Deus é onipotente. Quer dizer, ele pode absolutamente tudo. Onisciente, onipotente, ele tem todo o poder. Romanos, capítulo 15, versículo 13. Então, se ele é onipresente, onisciente e onipotente, ele é exatamente Deus, porque só Deus é assim. O Espírito Santo, ele é a própria verdade. Por causa disso, que eu posso afirmar que ele é o próprio Deus. Porque ele tem todos os atributos divinos. Então, o Espírito Santo de Deus é co-igual ao Pai e ao Filho. Mas está na Bíblia? Tá. Mateus capítulo 28, versículo 19. Também está em Atos capítulo 5, versículos 3 e 4. E tem um monte de passagem aqui. Hebreus capítulo 10, versículos 15 ao 17. Então hoje você já está agora entendendo, biblicamente, que o Espírito Santo é o próprio Deus. É o próprio Deus. Terminar o cafezinho. E quando a gente entende que o Espírito Santo de Deus é o próprio Deus, a gente não começa a fazer esses absurdos aí que a gente continua vendo que, né? A gente continua sabendo o que acontece. Hoje, com o evento do celular, as pessoas filmam e a gente vê os absurdos, né? Que são creditados a Deus por pessoas que não sabem que o Espírito Santo é Deus, que Deus é Deus, que Jesus Cristo é Deus. A gente ensina porque
aprendemos também na Bíblia que o Espírito Santo é a terceira pessoa desta reunião de três pessoas que é o próprio Deus. Pai, Filho e o Santo Espírito. É a terceira nesta ordem: Pai, Filho e Espírito Santo. Mas ele é o próprio Deus. E quando Jesus entrega o Espírito Santo de Deus para morar em cada um de nós, isso quer dizer, quando eu digo aqui, a Bíblia diz que o Espírito Santo mora na gente, nós somos morada, nós somos templo do Espírito Santo. O que a Bíblia está falando para a gente? Que Deus mora em nós. Porque a gente já falou, e eu repito, se o Espírito Santo mora em mim, Deus é Espírito, então Deus mora em mim. E por que quando a gente recebe a salvação, a gente passa a ser morada de Deus? Por quê? Porque aí o Espírito Santo, o próprio Deus, executa a vontade dele na gente. Lembra quando eu falo aqui, e veja bem, eu só vou lembrando. Ninguém é obrigado a concordar comigo, claro que não. Mas eu permito, claro, que as pessoas discordem, fundamentadas na Bíblia. Por que a gente ora? Olha, vamos unir as coisas. O Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, morando na gente, executa a vontade divina em toda a humanidade salva. E por que a gente ora? Eu digo sempre que a gente ora para saber a boa, santa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para a gente saber qual que é a vontade de Deus na minha vida. A vontade de Deus na minha vida é essa. Ah, não, mas eu quero fazer a minha vontade. Pois então faça. Você tem intelecto. Você pensa, decide. Você pode querer, não querer. Né? Aquilo que muitas vezes a gente chama de livre-arbítrio. Pronto. Olha como é simples a coisa. O Espírito Santo de Deus, você pode falar, não, o Espírito Santo não é Deus. Não, mas olha, a Bíblia diz isso, que o Espírito Santo é o próprio Deus. Jesus é o próprio Deus. Aí você vai falar, não, eu discordo. Eu discordo porque Jesus chamava de Pai a Deus. Então, aí você não está entendendo a Bíblia, irmão ou irmã. Quando Jesus chamou isso muitas vezes, Deus de Pai, porque você não pode esquecer que Jesus era homem, Deus. Quem falava? Era o homem, que se referia a Deus como Pai. Porque ele é o próprio Deus, ele não chamaria ele mesmo de Pai. Era Jesus homem,
Quem morre na cruz? Você pode falar, e lá vem. Não, quem morre? Deus não morre, Deus é imortal. Quem morreu foi o Jesus homem. Jesus, Deus, nunca morreu. É impossível Deus morrer. Por causa disso que a gente diz que um dos milagres de Jesus foi a ressurreição, é o milagre que ele faz com ele mesmo. O Jesus homem morre e ele, como Deus, ressuscita a si próprio. Não Deus morto, mas o homem morto. Está entendendo ou não? Se não tiver e você tiver pelo Facebook, coloca aí a pergunta. Ou depois você pergunta no particular aí para mim, ou no grupo, não tem problema nenhum. Porque se você for ler lá Gênesis capítulo 1, versículo 2, né, você vai ver que o Espírito Santo de Deus estava lá junto. Claro que estava, ele era Deus. Se você for ler Mateus capítulo 1, versículo 18, você vai ver que o Espírito Santo de Deus estava lá na encarnação de Jesus. Claro que estava, ele é Deus. Se você ler 2 Pedro capítulo 1, versículos do 20 ao 21, você vai ver que na revelação, na Bíblia, nos escritos bíblicos, o Espírito Santo sempre esteve presente, claro. Ele é Deus. Se a Bíblia é a palavra de Deus, é óbvio que ele está presente. Na salvação, quem salva? O próprio Deus, através de Cristo. João capítulo 3, versículos 5 e 7. A obra, veja bem, você pode perguntar assim, eu tento aqui trazer perguntas que eu recebo, ou que eu tive dúvida, e olha, lutei para que essas dúvidas fossem dissipadas, deixassem de ser dúvida, né? Então, eu, quando falo, eu sempre lembro das coisas que eu questionava. Podem ser coisas que você questione hoje também, né? Então, por exemplo, você pode perguntar, porque eu vou falar agora aqui, e provavelmente vem esta pergunta na sua mente. Deus foi entregue, Deus se auto-entregou. Você se lembra aqui, quando eu falo assim, gente, não é o impor as mãos, né, que faz com que a pessoa tenha o Espírito Santo. Você já me ouviu falar isso? Impor as mãos era um hábito judeu, do judaísmo. Eles faziam isso. Como dar a mão, né? Oi, como vai você? Tudo bem? Um abraço. Oi, tudo bom? Eles não têm o hábito do abraço, alguns fazem, mas o hábito era impor as mãos. E não é impor as mãos que faz com que Deus fosse viver naquela pessoa. Amanhã eu vou falar sobre as diferenças do Velho e o Novo Testamento, né? Você tem que ler o Novo e o Velho e o Novo. Você não pode só ler um, porque senão você não vai entender as tradições do povo, você não vai entender o Novo, porque você vai ler lá e vai falar, mas impõe as mãos, você não vai ler lá, você não vai entender que impor as mãos é uma tradição, dentre outras coisas, né? Então, no Novo Testamento, a partir da festa de Pentecostes, a partir do dia da festa de Pentecostes, festa judaica, 50
50 dias depois da Páscoa. Esta é a festa de Pentecostes, tá? O Espírito Santo de Deus foi derramado lá em Jerusalém, no dia que estava lá, aquele montão de gente para a festa, né? Tinha gente que vinha para a festa, tinha gente que vinha para ganhar dinheiro e vai por aí afora, certo? O Espírito Santo é derramado. Todo o cristão, todo salvo, todo crente recebe Deus, recebe o Espírito Santo. E aí pode surgir na tua cabeça assim, mas e antes? Deus não vivia no meio do povo? Vivia. Deus sabia tudo. Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Só que não da forma que ele vive hoje. Outro dia alguém me perguntou sobre a circuncisão, né? Os judeus até hoje têm esse hábito, esta marca, né, de que são de Deus através da circuncisão. Circuncisão é cortar o prepúcio. O que é o prepúcio? É aquela pele que encobre a glande do órgão sexual masculino. O que é a glande? É a cabeça do pênis. A circuncisão nada mais é feita no 7º dia, né? Nada mais é do que puxa aqui, corta tal. A glande fica exposta. É a marca de que aquela pessoa pertence a Deus. É a conhecida nos dias de hoje cirurgia da fimose. Entendeu? Normalmente a glande, a criança vai crescendo, ela se expõe. Mas em alguns casos não, tem que fazer a operação da fimose, não é? Então até surgiu uma discussão entre judeus cristãos e pessoas e gentios que aderiram ao cristianismo. Alguns judeus queriam que os cristãos fizessem a cirurgia da fimose, a circuncisão, e houve até um bate-boca entre eles lá, faz, não faz, precisa, não precisa. Aí Deus deixou claro que a circuncisão do cristão não é no pênis, não é no órgão sexual masculino, é no coração. Porque ele veio, o que quer dizer isso? É que ele está morando no coração do cristão. Antes, no Antigo Testamento, Deus vinha e falava, mas não vivia no coração do homem. Tanto é que muitas vezes no Velho Testamento você vai encontrar a expressão coração duro, né? Coração de pedra. Por quê? Porque o homem não tinha um coração pronto para ouvir a Deus. Quando Deus queria falar, ele falava através de um profeta, e o profeta ia lá e falava para o povo. Assim diz o Senhor. E ele já falava isso, ó. Deus falou assim. Entendeu? Hoje não, hoje ninguém precisa dizer assim diz o Senhor. Porque Deus fala com a gente. Deus fala conosco através da palavra dele. Por causa disso que você não vai encontrar na Bíblia Sagrada, por exemplo, o nosso Senhor Jesus Cristo falando isso. Assim diz o Senhor. O que Jesus fala? Em verdade te digo. Ele é o Senhor. Como é que ele vai dizer assim diz o Senhor? Quando ele fala, ele não fala como Jesus homem, ele fala como Jesus Deus. Então ele fala assim diz o Senhor. O seu Senhor, que sou eu, ele falava. Entendeu?
Então, no Velho Testamento, você vai ler várias vezes o Senhor inspirando profetas, reis, sacerdotes. Era a unção. A unção era em profeta, rei e sacerdote. E utensílios que eram usados especificamente para o culto a Deus. Por causa disso que eu critico veementemente, é fundamentado na Bíblia, que não pode ungir carro, ungir casa. Que a maior bobagem deste mundo é isso. Entendeu? Não sei se deu para entender. É que uma coisa vai puxando outra, né? E quando uma coisa puxa a outra, eu não posso deixar de falar da outra coisa, porque vai surgir a dúvida. Né? Então, no dia de Pentecostes, na festa de Pentecostes, Deus é derramado sobre todo o crente. Por causa disso que aqueles que não eram crentes tinham que ouvir a mensagem de Cristo Jesus. Tinham que ouvir. Como é que eles iam saber quem foi Cristo? Que Cristo era homem, era Deus, nascido de... Como é que eles iam saber isso? E lá estava cheio de gente, né? Acho que 12 ou 13, sempre não me falha a memória, idiomas diferentes. Por causa disso, que a partir daí, e até a confecção completa da Bíblia, existiu o dom de línguas. Por que foi o dom de línguas lá em Pentecostes? Primeiro, uma marca para os judeus. Sempre você vai encontrar na Bíblia um judeu onde tinha dom de línguas. Pode procurar aí. Porque era uma prova para eles. E a pessoa ouvia na sua própria língua as grandezas de Deus, o plano da salvação. Entendeu? Isso foi obra do Espírito de Deus, do próprio Deus no dia de Pentecostes, o dia em que todo o cristão passa a receber na sua salvação Deus. Ele é morada, ele passa a ser, como escreveu o irmão aqui, templo. Hoje não existe mais templo. O que existe do templo é o Muro das Lamentações. Mas o templo será reconstruído. Então o templo somos nós. Cada um de nós é o templo, que é a ação do Espírito Santo de Deus. O tempo vai embora, e o tempo né? E o Espírito Santo de Deus, ele nos santifica, ele nos instrui, e ele nos presta atenção. Presta muita atenção, que eu vou falar, e aí você vai começar a entender mais coisas que eu falo, que parecem coisas assim. Ele não gosta, ele tem raiva, ele fala com... Não, é porque a Bíblia fala. A Bíblia que fala. Eu sou um papagaio da Bíblia. Eu venho aqui e repito só o que está na Bíblia. E na maioria das vezes eu repito com as minhas palavras, que são as palavras que a gente usa hoje. Eu sou um papagaio da Bíblia. Entendeu? Então, olha, o que eu quero que você entenda agora. Walter, quero que você entenda. Benedito, para você entender, se é que você já não entendeu. De repente você já entendeu.
O Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, habita no crente, em todos os crentes, porque ele ajuda na santificação e ele instrui, ele nos ensina sobre a verdade e concede a cada um de nós, atenção, poder. Eita, mas é poder. Poder para quê? Para ficar gerando, falando que ninguém entende, poder de cura, poder de previsão. Não. Poder para o serviço de testemunha. Recebereis sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, vírgula, disse Jesus, vírgula, na Samaria, papapá, até o confim da terra. Até o dia da redenção. Até o dia do arrebatamento da igreja. É só você ler Romanos 8, do 9 ao 11. Leia lá. Antes de você concordar ou discordar, vai lá e lê. Oh, meu Deus, acabou o tempo. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. E já aproveita, na sequência, vai até Efésios, capítulo 1 e versículo 13. Leia lá. Aí você vai falar, oh, mas não é que esse sujeito estava certo? Não é que eu estou certo ou estou errado, é que a Bíblia fala isso. Eu não posso vir aqui e falar o que o João das Couve, o João Musé falou. Eu não vou fazer isso. Eu vou falar o que a Bíblia diz. Você pode não concordar, mas que é bíblico é. Então o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, é o mestre divino que conduziu no Velho Testamento e num pedacinho do Novo os profetas, os apóstolos, em toda a verdade. Esse é o Espírito Santo de Deus. Não tem que ficar com falatório bobo, com mentira. Não tem que ficar com essa coisa carnal. Isso é carnalidade que a gente vê nas igrejas. Porque não é isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus faz. O que o Espírito Santo de Deus faz, então, no crente? Né? Ele conduz a verdade, porque ele já fez isso, os profetas, os apóstolos, e agora conduz a todo cristão a conhecer a verdade. As revelações de Deus escritas aqui na Bíblia, não é revelação que não sei quem trouxe na igreja, não, isso é mentira. Mentira das mais mentirosas que existe. Quando não tinha a Bíblia, eram os profetas, Deus, por causa disso que ele já, assim diz o Senhor, não sou eu não, é Deus que está dizendo. Os apóstolos, uma parte recebeu de Jesus, outra parte recebeu inspirada. E está aqui na Bíblia. Nós lemos a Bíblia para aprender sobre isso. Irmão, Gilmar, os salvos só serão salvos pela presença do Espírito Santo na vida deles. Depois do arrebatamento, o Espírito Santo continuará agindo, mas não continuará aqui na terra. Continuará agindo, eu creio, nos moldes do Antigo Testamento. Mas haverá salvação. E só há salvação quando há ação do Espírito Santo. Entendeu? Então, o Espírito Santo, depois do arrebatamento, continuará agindo.
instruindo as pessoas na verdade, mas não continuará do jeito que é hoje. Continuará, eu creio, nos moldes do Antigo Testamento. Deus e Pai Todo-Poderoso, eu quero agradecer, louvar, glorificar, engrandecer o Senhor por esse tempo que nós tivemos e acho que usamos bem. Acho que usamos bem. Para falar do Senhor, falar do Santo Espírito, né? Por que foi derramado, como funciona, o que é, né? Para que cada cristão tem o Espírito Santo de Deus? Para fazer o serviço da obra de Deus até o dia da redenção. Glórias nós te damos, Senhor. Continua falando conosco. Aqueles que tiverem dúvidas, que não fiquem com a dúvida, que a gente possa ajudá-los de maneira honesta, correta, a entenderem a santa palavra, as santas letras, a palavra de Deus pura, santa, cristalina e verdadeira. Esta é a minha oração no nome do Cristo Jesus, nosso Senhor, Deus eterno e poderoso. Amém.